Demorou mais do que o esperado, eu tive meus imprevistos, mas felizmente o especial de 1000 inscritos está pronto. O especial é a abertura do quadro Race Drivers, que é quase igual ao quadro Pilotos do Fundão, mas esse daqui é contando a história de pilotos lendários ou que ficaram na memória dos fãs. Eram excelentes ou relativamente bons. E para estrear esse quadro, nada mais justo do que um brasileiro. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas ele merece uma história sua sendo contada. Então, sem mais delongas, bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxe a vinheta dos 1000 inscritos. André Ribeiro da Cunha Pereira nasceu no dia 18 de janeiro de 1966, em São Paulo, SP. Sua carreira de piloto começou em 1986, aos 19 anos de idade, sendo vice-campeão no kart por 3 anos seguidos, mas vencendo provas importantes, como as 2 horas de Interlagos em 1986 e 1987. Inclusive, o seu capacete foi desenhado pelo lendário Cid Mosca, e segundo histórias, André foi o primeiro piloto de uma categoria base de kart a usar o logotipo da Marlboro no capacete. Em 1989, competiu na Fórmula Ford brasileira, terminando em terceiro em sua única temporada. No ano seguinte foi para a Europa, correndo na Fórmula Opel, representando a equipe Lotus Nederland, tendo como companheiro o jovem compatriota Rubens Barrichello, vencendo a National Cup e uma prova da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Em 1991, correu nas últimas 6 provas da Fórmula 3 britânica pela equipe de Paul Stewart, uma das potências da categoria, tendo um 6º lugar em Silverstone como o melhor resultado. E um detalhe importante, ele fazia parte do programa Marlboro Brazilian Team, um programa onde a marca de cigarros patrocinava os pilotos da base para subir até a elite do automobilismo, seja na Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Ele já tinha o apoio da Marlboro desde o kart, como já havia dito antes. Enfim, voltando. Em 1992, ele fez uma temporada integral, ainda pela equipe de Paul Stewart, e teria como seu companheiro de equipe o compatriota e também saudoso Gil de Ferran. Infelizmente, a temporada foi problemática para André. Enquanto ele ficava em 10º no campeonato, tendo apenas um 3º lugar como melhor resultado, Gil de Ferran teve 7 vitórias e se tornou campeão. Para o ano seguinte, ele competiu integralmente pela Fortec Motorsports. Não venceu no campeonato, mas conquistou 2 pole positions e 4 pódios, ficando em 5º no campeonato. Em comparação, o seu companheiro de equipe, Garrett Reeves, foi apenas o 13º. Ele mudou de vida em 1994. Ele foi para os Estados Unidos e foi pilotar na Indy Lights, representando a equipe Tasman Motorsports. Equipe essa que estava apenas em seu 2º ano na Lights, mas que em 1993, em seu primeiro ano, já fez Brian Herta se tornar campeão. Seus companheiros seriam Steve Robertson e a lenda das motos Ed Lawson. O ano de estreia do brasileiro na Lights foi ótimo. André teve péssimos resultados apenas em Long Beach e Milwaukee, onde bateu em ambas as provas, mas recuperou-se bem ao longo do campeonato, conquistando poles e vencendo 4 vezes, sendo vice-campeão naquela temporada, ficando a apenas 9 pontos atrás do companheiro Steve Robertson, e venceu o prêmio de novato do ano.
Para 1995, a equipe Tasman sonhou mais alto. Ela faria sua estreia na Fórmula Indy e levou André Ribeiro junto. A equipe piloto faria a temporada integralmente. O conjunto era um chassi Reynard, motor Honda e pneus Firestone. Ribeiro era o único piloto motor Honda integralmente. Os outros eram seu companheiro de equipe Scott Goodyear e Parker Johnston, que fariam apenas algumas etapas no ano. Por se tratar de uma equipe inteiramente novata, seria normal que o conjunto demorasse para render alguns frutos, e realmente demorou um pouco. Até metade da temporada, a equipe teve altos e baixos. O carro se demonstrava bom para pontuar, mas nas primeiras 3 etapas, André abandonou todas elas, 2 por acidente e 1 por problemas na transmissão. Mas a equipe, apesar disso, parecia promissora. E na primeira corrida que terminaram, em Long Beach, conquistaram 1 pontinho. Na prova seguinte em Nazareth, André terminou em 11º, conquistando mais 2 pontos. E prestem atenção, o brasileiro em Nazareth largou em 6º. O carro era melhor em ovais pequenos do que em mistos. Na Indy 500, a Honda trouxe um propulsor mais atualizado para seus carros, mas André não conseguiu fazer muita coisa, enquanto que seu companheiro Scott Goodyear perdia a Indy 500 por bobeira, e o brasileiro foi apenas o 18º. Nas 2 provas seguintes que fechavam a primeira metade do campeonato, Milwaukee e Detroit, André abandonou por problemas na suspensão e transmissão respectivamente. Mas novamente o carro se demonstrou muito bom para ovais pequenos, porque o brasileiro largou em 5º na prova de Milwaukee. Em Portland, o piloto conseguiu terminar a prova, fora da zona de pontuação, mas na prova seguinte, em Road America, a equipe e piloto conseguiram seu primeiro grande resultado, onde André chegou em 4º, bem próximo do 3º colocado Jimmy Vasser. Em Toronto chegou perto dos pontos, em Cleveland surpreendeu, largou em 5º, mas na primeira volta acabou batendo, e novamente a série de abandonos aconteceu. Em Michigan, um novato chegou a liderar incríveis 68 voltas e tinha uma grande chance de pontuar e até vencer, mas abandonou por problemas no acelerador. Mas conseguiu assegurar um pontinho por liderar ao menos uma volta. Em Mid-Ohio, abandonou porque o carro pegou fogo. Agora era se preparar para a próxima etapa, a antepenúltima de 1995, em London, New Hampshire. Nos treinos livres, André se demonstrou forte, mas na classificação surpreendeu a todos. O novato brasileiro marcou a pole position. Lembram que eu falei que o carro era melhor em ovais pequenos? Na corrida, o piloto foi cirúrgico nas primeiras voltas, deixando Michael Andretti tomar a dianteira. E ao chegar na metade da prova, Ribeiro estava no encalço do piloto da Haas, e quando chegou à volta 128, era hora de atacar. Porque quer a primeira posição, coloca por dentro, vamos ver se leva agora definitivamente. Já passa André Ribeiro, já é líder André Ribeiro, o Brasil na frente aqui em New Hampshire. A vibração da equipe Tasman mostrou maturidade, hein? Tentou 1, 2, 3, 4, 5 e acabou ultrapassando o Michael. Tá crescendo o André Ribeiro. Vai que vai, André Ribeiro é o líder aqui em New Hampshire. As voltas foram passando e André só abria a diferença. Fez mais uma parada e precisava economizar um pouco de combustível. Andretti e os demais também, e com mais de meia volta à frente de Michael, veio a amarela na volta 199, fechando com chave de ouro a primeira vitória de André Ribeiro na Fórmula Indy. Que assim com pilotos como Nigel Mansell, Jacques Villeneuve e pouco tempo depois Jules Ferrand, como os pilotos a terem sua primeira vitória na temporada de estreia. Não perde mais André Ribeiro, vai vencer o Brasil em New Hampshire. Não perde mais André Ribeiro, a bandeira do Brasil já vai sendo acionada. Vai vencer André Ribeiro, últimos metros para André Ribeiro. Não perde mais, não perde mais. É mais um brasileiro a vencer na Fórmula Indy. Tá aí o Bud Lazier e o André daqui a pouquinho vai receber a bandeirada. Vai vencer André Ribeiro, vem pelos últimos metros, vai vencer com bandeira amarela. Vem atrás do Pescar, vem para receber a bandeirada André Ribeiro, bem próximo da vitória. O Brasil vai vencer, não perde mais André Ribeiro. Vence André Ribeiro,
Vence o Brasil na Fórmula Indy. Vence a Tasma. Uma grande vitória de André Ribeiro. Vibra, 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 vibra muito André Ribeiro. E você curtindo o tema da Indy, a festa de André Ribeiro. Nas últimas duas etapas, André acabou batendo em ambas, mas ficou uma boa impressão sobre o piloto. Ele foi bastante elogiado pelos adversários e equipes por seu desempenho, e no final da temporada, o brasileiro foi o 17º na tabela, sendo o terceiro melhor novato do ano, atrás dos compatriotas Gil de Ferran e Christian Fittipaldi. Em 1996, André continuou pela mesma equipe. Agora ele teria um companheiro de equipe integralmente, o mexicano Adrian Fernandes. A Tasman continuava com a combinação motor Honda e pneus Firestone, com a diferença de que trocou o chassi Reinhardt pelo Lola. A temporada novamente foi de altos e baixos, mas nessa teve mais o que comemorar. Fez uma corrida modesta em Homestead e na prova seguinte, no Rio de Janeiro, dispensa comentários. André se classificou muito bem e no momento decisivo para a corrida, apareceu para vencer. Para a festa do povo brasileiro, se tornando o primeiro e até os dias atuais, o único brasileiro a vencer uma prova da Indy no Brasil. Redução, aí, com carinho, faz com carinho esse carro, vem pra reta, agora engolir a reta, vem engolindo a reta André Ribeiro, acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá, é mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil, uma grande festa, tá aí o Christian do lado do André, que grande prova do Christian Fittipaldi também, quinto colocado Christian Fittipaldi, sétima posição para Raul Boesel, Moreno é o nono, André faz a festa, fecha com chave de ouro o Grande Prêmio do Brasil, tem de chorar mesmo, porque eu acho que pelo menos 90% desse autódromo, dessa festa é com choro, é a emoção. 11 anos de sonho para se trazer a Fórmula Indy para o Brasil. E aí a gente tem de dar um abraço também no Emerson. Ele que abriu as portas para essa garotada como André Ribeiro. Chega a segunda vitória. Olha que festa bonita. Todo mundo pulando nas arquibancadas. E o Emerson abre... E a boa fase continuou nas provas seguintes. Na Austrália chegou em oitavo, marcando mais alguns pontos e continuando em quarto na tabela. Em Long Beach acabou batendo, mas nas três provas seguintes pontuou em boa escala. 12º em Nazareth, conquistando 1 ponto. Na US 500 tinha chance de vitória, mas precisou fazer uma parada nas últimas voltas, porém chegou em quarto, conquistando mais 12 pontos. Em Milwaukee chegou em oitavo, mais 5 pontos. Em Detroit veio mais um tropeço. O piloto largou em segundo, mas acabou abandonando por acidente. Em Portland chegou em sétimo, mas novamente veio mais alguns azares. Em Cleveland largou em quinto, mas abandonou por problemas no escapamento do carro. Em Toronto largou da pole, mas se envolveu num acidente que vitimou o piloto Jeff Krosnoff e o fiscal Gary Irving. E na prova seguinte, mais um motivo para comemorar. André largou da 8ª posição na Marlboro 500 em Michigan, liderou o maior número de voltas e venceu a prova. Sua terceira vitória na carreira. Uma grande apresentação. Vai vencer André Ribeiro. Não perde mais André Ribeiro. Vence André Ribeiro às 500 milhas de Michigan. Vence o Brasil em Michigan. É mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy. Vence André. Chega em segundo Brian Herta. Maurício Gugelmin é o terceiro, um grande resultado. Raul Boesel é o sétimo. Christian Fittipaldi o 10º. Vamos tentar um contato com André Ribeiro. André, o Brasil quer ouvir a sua vibração, André. André, você dizia, bateu na trave, eu faço o gol dessa vez e fez. Parabéns, André. É muito difícil falar agora. Eu só
rezo muito para que o Emerson esteja bem. Nesse momento só dá para pensar e rezar para que as pessoas que tiveram acidente aqui estejam todas bem. Tá bom, André, a gente conversa mais tarde. E ainda bem que você deu essa alegria pra gente nessa tarde tão difícil, que a gente tá com o pensamento lá no hospital. A gente tenta um pouco mostrar pra fora uma alegria, mas realmente a gente tá com o pensamento lá no hospital. É uma grande vitória do André Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Brasil merecia essa vitória hoje. Uma tarde difícil, onde a gente fica aqui tentando se ligar na televisão, se ligar na corrida, na vitória do André Ribeiro. Daqui a pouquinho a Zenha vai trazer informações, mas eu tenho certeza que como o André venceu com garra, com determinação aqui, o Emerson também é grande. E vai vencer com garra e com determinação mais esse momento difícil. Em Mid-Ohio novamente pontuou e estava em sétima na tabela do campeonato, faltando 3 etapas para o fim. Mas novamente a série de abandonos voltou para assombrar o brasileiro. Ele bateu em Road America, em Vancouver e na prova final em Laguna Seca o carro pegou fogo, fazendo André ser jogado para a 11ª posição no final da tabela. Mas apesar disso, ele continuava sendo bem elogiado pelos adversários e equipes. Ele foi o terceiro melhor brasileiro do ano, atrás somente de Christian Fittipaldi e Jules Ferrand, e ficou à frente de seu companheiro Adrian por apenas 5 pontos. Para a temporada de 1997, as coisas não mudaram para o brasileiro. A mesma equipe Tasman, o mesmo companheiro Adrian Fernandes, a mesma combinação chassi Lola, motor Honda e pneus Firestone. Até metade da temporada, as coisas foram bem complicadas. André passou por altos e baixos novamente. Conseguiu um pontinho na abertura do campeonato em Homestead, chegou em sexta em Surfers Paradise, ficou perto de pontuar em Long Beach, abandonou em Nazareth na volta 4 por problemas na transmissão, e no Rio de Janeiro, onde venceu no ano passado, terminou a prova fora da zona de pontuação. Só veio pontuar novamente em Gateway. Em Milwaukee, abandonou por problemas na transmissão e bateu em Detroit. Em Portland, terminou novamente fora dos pontos. Até aquele momento, André usava o chassi Lola, mas o chassi se demonstrava inferior em comparação ao Reinhardt e ao novo carro Swift. Equipes como Forsyth e Brahma Patrick Team estavam interessadas em usar o Lola, mas trocaram ele pelo Reinhardt antes da primeira etapa do ano. E a Tasman era a única equipe relativamente forte a usar o chassi. A fabricante trazia atualizações e novos pacotes a cada etapa, mas não surtia tanto efeito. Para se ter ideia, das 9 etapas que André usou Lola, nunca se classificou dentro do top 10. E para a prova de Cleveland, a equipe encomendou um chassi Reinhardt adquirido pela Walker para André usar, e seu companheiro Adrian continuaria com o Lola até o fim do ano. Em Cleveland, o carro já se demonstrou mais eficiente que o Lola. André largou em 8º e acabou cometendo alguns erros pela falta de adaptação ao carro, que o fez ficar fora da zona de pontuação. Em Toronto, largou em 7º e terminou numa ótima 3ª posição. Parece que o Reinhardt era a melhor opção desde o início do ano. Na US 500, largou de 9º e liderou algumas voltas, até ter problemas na transmissão e abandonar. Em Mid-Ohio chegou em 10º, em Road America teve problemas e não pontuou. Em Vancouver novamente o 10º lugar, e em Laguna Seca conquistou uma ótima 4ª posição. E na prova final em Fontana, liderou o maior número de voltas, 114, assegurando um ponto extra por liderar o maior número de voltas, mas acabou abandonando ao bater. Embora um campeonato bem complicado, André, que começou a usar o chassi Reinhardt, teve uma segunda metade muito boa, e no final ficou em 14º no campeonato, sendo o 4º melhor brasileiro, atrás de Gilles Ferrand, Maurício Gugelmin e Raul Boesel. Seu companheiro Adrian foi o 18º, 18 pontos atrás. Após a temporada 1997 acabar, André não teve seu contrato renovado com a Tasman. Segundo uma entrevista em outubro do mesmo ano, ele comentou que caso não fosse 7º no campeonato, não haveria renovação. E foi o que aconteceu.
Ele tentou chegar a um acordo com a Forsyth e a Green, mas então recebeu uma ligação que poderia ser a chance de alavancar sua carreira nas pistas, onde ninguém mais, ninguém menos que Roger Penske estava procurando para pilotar em sua equipe no ano que vem. O bom desempenho de Ribeiro nos ovais foi um dos motivos de Roger o querer na equipe, e a negociação levou apenas 4 dias, e o negócio foi fechado. André Ribeiro era da Penske para 1998. Chegando na casa nova em 1998, praticamente tudo era novo para o brasileiro. O conjunto agora era um chassi Penske, motor Mercedes e pneus Goodyear. André Ribeiro e seu companheiro de equipe Al Unser Jr. teriam a missão de dar à equipe Penske a sua vitória de número 100 na Fórmula Indy. Na prova de abertura em Homestead, Ribeiro começou bem ao largar em segundo, mas acabou terminando em 17º. Em Motegi, conseguiu um 9º lugar, mas a partir daí, o que parecia uma temporada para sonhar com vitórias, ou até mesmo disputar o título, se tornou um grande pesadelo. A Penske estava tentando inovar com o chassi PC27, com um design totalmente diferente do seu antecessor e dos demais carros. A principal mudança era a transmissão, que agora era longitudinal. E qual foi o resultado disso? Em Long Beach, largou do pelotão intermediário e abandonou devido a seu carro perder óleo. Não participou da prova de Nazareth devido a um acidente nos treinos. Em Jacarepaguá e Gateway abandonou por problemas na transmissão. Em Milwaukee chegou a largar em terceiro, mas não pontuou. Em Detroit também não pontuou. E agora vem o pior. Nas 4 provas seguintes, Portland, Cleveland, Toronto e Michigan, abandonou todas elas. 3 por problemas na transmissão e em Michigan por vazamento de óleo. Em Mid-Ohio conseguiu ser 10º, ganhando 3 pontos. Em Road America abandonou por problemas no motor. Em Vancouver chegou em 7º. E ficou sem pontuar nas 3 provas seguintes, Laguna Seca, Houston e Surfers Paradise. E na prova final da temporada em Fontana, acabou batendo. André terminou a sua desastrosa temporada de 98 em 22º no campeonato, com apenas 13 pontos conquistados, sendo o pior brasileiro dos integrais. Seu melhor resultado foi um 7º lugar em Vancouver e liderou uma única volta na temporada inteira. Seu companheiro Al Unser Jr. foi 11º, com 72 pontos. Segundo as palavras de Al Unser Jr., a razão por uma temporada horrível da dupla foi o carro, não os 2 pilotos. Eles eram competentes, mas o carro não ajudava. Sempre dava um problema, principalmente na transmissão. André tinha contrato com a equipe Penske para correr até o fim de 2000, mas em fevereiro de 1999, o brasileiro anunciou que estava deixando as pistas. Um triste fim de uma carreira que parecia promissora e durou apenas 4 anos. Mas, às vezes, há males que vêm para o bem. O piloto saiu das pistas e entrou no ramo de negócios, se tornou empresário e ele se associou ao seu ex-patrão Roger Penske. E juntos abriram de início apenas 3 concessionárias no shopping Aricanduva em São Paulo, tendo marcas como Honda, Lexus, Toyota e Chevrolet. E estima-se que, com o apoio da United Auto, há mais de 15 concessionárias de automóveis espalhadas por toda São Paulo, da qual André Ribeiro é um associado. Embora tenha mudado de vida, ele continuava envolvido no esporte a motor, se tornando comentarista da Fórmula Indy quando foi para a Record. E também atuava como empresário. Ele foi apoiador e promotor da Fórmula Renault Brasil e da Copa Renault Clio, junto de Pedro Paulo Diniz. Ele também agenciou a carreira de alguns pilotos, tendo maior destaque a brasileira Bia Figueiredo, onde André a ajudou a chegar na Fórmula Indy. E ele continua a sua vida desse jeito, como empresário bem-sucedido e apenas sócio de Roger Penske. Até que no dia 22 de maio de 2021,
veio a triste notícia de que André Ribeiro da Cunha Pereira, aos 55 anos, acabou falecendo devido a um câncer de intestino. Sua morte abalou o esporte a motor brasileiro, que acabou por perder um de seus grandes ídolos nacionais. A Band, durante o fim de semana do GP de Mônaco da Fórmula 1 naquele ano, lamentou a morte do piloto, assim como a Stock Car Brasil e a piloto Bia Figueiredo, da qual ele foi empresário. O seu time do coração, o São Paulo Futebol Clube, também postou nas redes sociais os seus pêsames à família e amigos do piloto. E no final do Campeonato Paulista, que aconteceu um dia após a sua morte, dedicaram 1 minuto de silêncio em respeito ao brasileiro. E parece que André deu uma gigante força para o time lá em cima, porque eles se tornaram campeões naquela final. A Fórmula Indy, equipe Penske e os pilotos brasileiros também prestaram suas condolências. A equipe Penske fez uma postagem lamentando a morte do brasileiro em suas redes sociais. E na Indy 500, que aconteceu uma semana após a sua morte, os pilotos brasileiros e pilotos da equipe Penske, a sua última equipe na carreira, também prestaram suas homenagens, onde seus capacetes ou na carroceria do carro estava um adesivo do capacete de André Ribeiro. E Hélio Castro Neves, junto de André Ribeiro em seu capacete, venceu a Indy 500, se tornando o maior campeão da prova junto a Rick Mears, AJ Foyt e Al Unser Jr., e fez questão de mostrar o adesivo nas fotos. André Ribeiro da Cunha Pereira teve 68 corridas, 2 poles, 4 pódios e 3 vitórias na Fórmula Indy. E é considerado um dos maiores ídolos do esporte a motor brasileiro. Marcou época na Fórmula Indy em seu auge nos anos 90 e nunca será esquecido. André Ribeiro, que descansa em paz. E esse foi o especial de 1000 inscritos, que abre o quadro Race Drivers. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos os mais de 1000 inscritos do canal. Eu fico muito, mas muito feliz em ver que meu esforço, enfim, está rendendo vários frutos. Vocês estão curtindo, se inscrevendo, o canal vai crescendo e isso me motiva mais a trazer vários vídeos assim. E já adianto que o próximo especial será o de 2000 inscritos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem e mais uma vez, obrigado por tudo e obrigado a todos. Não deixem de deixar o like, se inscreverem, compartilharem para os amigos e ficar por dentro dos próximos vídeos no meu, no seu, no nosso canal favorito sobre o mundo das corridas americanas, o American Racing World. Muito, muito obrigado.